E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Palmeira, estou no segundo período da Faculdade de Medicina aqui de Porto Alegre. E hoje eu tô trazendo um vídeo aqui para vocês, mais uma vez falando sobre redação, dando mais uma ajuda aqui. Tá chegando a prova, tá chegando o primeiro dia aí, e a redação é uma das partes mais importantes, né? Pedido, alguns de vocês me pediram, então eu vou falar aqui para vocês 10 citações coringas que vocês podem colocar na sua redação e garantir uma pontuação ali na competência ali de repertório cultural. Lembrando que citação filosófica é uma das coisas mais importantes que você tem para colocar na sua redação, e saber aquela citação coringa ali que você pode usar em qualquer tema que cair vai te ajudar muito. Eu fazia isso, muita gente fazia. Então basicamente você pega uma citação, você decora ela, decora ali o seu autor, e você só chega na prova e contextualiza ela, colocando, vai ser uma citação ali que vai te salvar. Então aqui eu vou citar algumas dessas citações que eu acho boa de se colocar e de fácil contextualização, pode ajudar vocês no dia da prova. Bom, falando da primeira citação, é uma citação que eu gostava muito, inclusive utilizava em alguma citação minha, que é a citação de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Olha só que citação bonita assim de Paulo Freire que ele coloca, né? E é uma citação que pode ser usada em diversas citações. Paulo Freire é um importante educador brasileiro, né? Que com certeza vai agregar muito a sua redação citar ele, tanto por sua redação ser corrigida por professores da língua portuguesa, corretores que estão ligados à língua portuguesa e que leram muito Paulo Freire. Então você citar autores que um corretor que está corrigindo ali sua redação leu esse autor, ele vai já brilhar aquele olho dele ali, capaz ele acabar lendo sua redação com um olho assim mais vantajoso. Então essa é até uma dica de trazer autores brasileiros, autores da literatura brasileira. E essa citação filosófica aí é uma citação que dá para encaixar praticamente em qualquer tema, porque qual tema que não envolve educação, né? Se a gente fala de um tema sobre violência, se a gente fala de um tema sobre inclusão, tudo isso está ligado à educação, né? Está ligado com a educar a sociedade, está ligado com trazer a sociedade para ter uma educação melhor, para ter uma conscientização. Então Paulo Freire fala justamente isso na sua citação, né? Se a gente achar que a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tão pouca sem educação a sociedade vai mudar, né? Mostrando a importância que a educação tem na nossa sociedade. Outra citação falando aí da parte mesmo de educação, que eu também gostava muito, é: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Essa citação é feita pelo Sir Arthur Lewis, né? Um famoso economista britânico, que inclusive já até ganhou um prêmio Nobel, né? Então ele cita aí falando sobre o investimento na educação, e justamente até nessa época assim que tanto se falado assim dos gastos com educação no Brasil, os cortes de verbas que vem ocorrendo em diversas faculdades, em diversos âmbitos da nossa sociedade, e ele cita isso falando que educação ela nunca foi um gasto, né? Ela é um investimento que a gente faz, um investimento a longo prazo que futuramente ela vai nos dar um retorno, né? Então se cai algum tema ali ligado à educação, algum tema ligado à inclusão, por exemplo, um tema que já caiu ali, inclusão de surdos, você falar que investir nessa inclusão dos surdos, investir em equipamentos, em capacitação de professores, não é um gasto que o governo estaria tendo, né? Seria uma forma ali de o governo estar investindo e que futuramente esse dinheiro investido iria retornar, né? Um investimento com retorno garantido. Então é uma boa citação de você colocar na sua redação. Outra citação muito boa: frágeis usam a violência e os fortes as ideias. Essa é uma citação de August Curry, né, que é um famoso médico psiquiatra, também é um professor e escritor brasileiro. E ele deixa assim essa citação falando pra gente, né, que somente os fracos se voltam para o uso da violência, né? Os fortes tentam combater essa violência através das ideias. E é uma citação muito boa. Caso caia ali algo relacionado com a violência, você pode contextualizar essa citação muito bem. Por exemplo, um tema forte para esse ano é, por exemplo, violência nos estádios, violência relacionada ali aos esportes. E você pode citar isso falando, né, que só os fracos usariam a violência, né? Só as torcidas fracas, por exemplo, de time se voltariam para usar a violência, por exemplo, nesses estádios. Porque, por exemplo, torcidas com um pensamento mais amplo, com um pensamento mais maduro, prefeririam usar as ideias, o debate, a forma amiga, entender que um esporte não está relacionado à violência, mas sim uma forma de trazer mais união entre os povos, entre as nações. Basicamente é isso, essa citação é uma citação muito boa relacionada à violência. Você pode citar em qualquer tema de violência que ela vai encaixar muito bem. Outra citação, uma citação muito famosa, que é O Homem é o Lobo do Homem, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, a gente estuda muito ele em filosofia e sociologia, é um famoso filósofo inglês, né? Então é uma citação que você pode usar em alguns temas, mas obviamente você teria que saber
contextualizar bem ela para não fugir daquele tema. E basicamente fala: o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem seria o inimigo do homem, né? O homem é o que causa a sua própria destruição. Então, quando a gente, por exemplo, cita ali um tema que estiver falando sobre algo mais político ali, algo ali mais social, você pode encaixar essa citação partindo também do pressuposto que Thomas Hobbes é um famoso filósofo, um famoso sociólogo, né? Tem assim um grande peso em temas que envolvem essa área. Outra citação famosíssima que ficou conhecida também por causa da Débora Ladin, né? Que ela fez um vídeo citando essa redação. Inclusive eu utilizei essa redação em 2017 no meu primeiro Enem, e eu fiz 880 na redação. Eu estava, acho que no primeiro, segundo ano do ensino médio, eu consegui fazer 880 na redação sem saber escrever quase nada, assim, usando essa citação, assim, que era uma citação muito fácil. O homem não é nada aquilo além do que a educação faz dele. Essa situação é de Immanuel Kant, que também é um famoso filósofo. É uma citação que encaixa em praticamente todas as redações que você quiser escrever. Eu lembro que essa citação ficou até batida, assim, muita gente ficou preocupado. Será que eu cito essa redação? Porque muita gente ficou conhecendo, né, essa citação e colocando nos textos e achando que ia perder ponto por estar colocando uma citação que todo mundo coloca. Mas não é assim que é corrigido o Enem, né? O Enem, ele corrige repertório cultural. E essa citação é uma citação filosófica de um filósofo. Então, conhecer uma citação de um filósofo é ter um conhecimento cultural. Não importa se 1 milhão de pessoas no Enem vão citar essa redação, você está cumprindo aquela competência. Então essa citação é uma citação muito boa para ser usada na sua redação e que você pode garantir a pontuação ali sem ter que decorar muitas citações. Outra citação boa é a de Pitágoras, que é: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Pitágoras é um famoso filósofo, também matemático, né? Famoso inventor ali do Teorema de Pitágoras, e ele cita aí essa citação, né, filosófica, que pode ser usada na sua redação, incluindo aí principalmente temas que envolvem a violência ou criação de leis. Por exemplo, um tema que já caiu no Enem é lei seca. Você pode encaixar muito bem esse tema falando: se você educar as crianças, educar a sociedade desde cedo, criar uma moral, criar uma ética ali nas crianças, da forma certa de se fazer, você não será necessário castigar os homens futuramente, não será necessária a criação de leis, criação de punições. Também pode ser encaixado, por exemplo, num tema de redução da maioridade penal, né? Eduque as crianças e não será necessário castigar os homens, ou seja, educando bem as crianças não será necessário criar mais cadeias, mais leis que punam jovens infratores, etc. Então é um tema aí que você decorando pode ser um tema coringa de colocar na sua redação. Outra citação boa é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa citação aí é feita por Nelson Mandela, né? Nelson Mandela é muito famoso pelo apartheid que ocorreu na África do Sul. E ele foi um importante líder político, né, que lutou contra esse sistema, né? E ficou preso vários anos e ele ficou conhecido mundialmente. Então aí é um tema, uma citação aí e que pode agregar muito, né? Também falando sobre educação aí. Como vocês estão percebendo, essas citações coringas que eu tô falando, quase todas envolvem educação, porque educação é o que ajuda basicamente quase todas a resolver praticamente quase todos os problemas envolvidos na nossa sociedade. A gente está falando de uma prova de educação, né? A gente está falando do Enem, que é uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente está falando de alunos que estão envolvidos na educação, está falando com professores que vão corrigir. Então, basicamente, nada mais justo que você usar uma citação que envolva educação, né? É o jeito mais fácil de você garantir aquela pontuação, não fugir muito do que está sendo cobrado ali. Outra citação é: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Essa citação é feita por um filósofo chinês chamado Confúcio. Ele cita essa citação e que é uma citação muito boa que você pode usar inclusive na sua conclusão, por exemplo, falando no final ali, após ter toda uma argumentação e falando que é necessária uma mudança, você pode citar, falando que se a gente não corrigir as falhas que a gente tem ali nesse sistema ou as falhas que a gente tem na sociedade, é o mesmo que está cometendo novamente esses erros. Uma citação bastante coringa, assim, bastante fácil de encaixar, de contextualizar, que vocês podem utilizar na redação. Outra citação boa é: temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Essa citação é feita por Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano, né, importante, conhecido mundialmente, e que pode ser usada também, mais uma citação que pode ser usada ali na conclusão, tentando concluir seu texto, tentando concluir a sua ideia, falando principalmente ali da parte ali de mudança, né? Se você argumenta todo o seu texto falando sobre uma mudança que é necessária, essa citação encaixaria muito bem, fechando ali seu texto e falando que a gente mesmo precisa ser a mudança que a gente quer ver. E por fim, fechando aqui, uma citação também muito famosa é que o homem é por natureza
natureza é um animal político, uma citação aí famosíssima de Aristóteles, que a gente estuda também em filosofia, sociologia, e se engloba muito essa citação em temas sociais, em temas políticos, né? Falando que por natureza já o homem é um ser pensante, é um animal político, criado para debater, criado para pensar, né? Então por natureza a gente já tem esse instinto assim de conviver em sociedade e discutir. Uma citação que pode ser muito bem encaixada em diversos textos, e se você saber contextualizar, você vai garantir uma pontuação muito boa. Bom, basicamente era isso, essas 10 citações coringas assim que eu trouxe para vocês aqui. Existem várias outras citações, se vocês pesquisarem, muitos sites, muitos vídeos já citando. É uma das dicas que eu tenho para vocês para garantir uma boa pontuação, né? Coloque uma citação coringa ali, coloque uma citação no seu texto, que vai garantir uma boa pontuação na sua escrita ali, e o corretor vai olhar com outros olhos, ver sua redação colocando assim uma citação que chame a atenção. Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou estar postando vários vídeos aqui, ajudando vocês. O Enem tá chegando. Boa sorte, vamos lá, foco, tá na reta final. Valeu!